A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e ouvintes aí que estão nos assistindo. Hoje nós queremos abordar um assunto de suma importância para tirar algumas dúvidas na mente de pessoas que às vezes não entendem a questão do que é estar na igreja, no templo, no lugar de adoração a Deus. E está comigo aqui do meu lado o pastor Carlos Eduardo, meu amigo, uma pessoa, um homem de Deus, a qual hoje está me dando a honra de participar deste momento tão importante aqui para tirar a dúvida de algumas pessoas. Paz e graça, pastor Oséias, é um prazer imenso poder estar participando aqui. Pastor Carlos Eduardo, eu quero aqui fazer algumas perguntas. Sim. Satanás pode entrar na igreja? Pastor Oséias, é claro que todos nós já sabemos que igreja somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, igreja somos nós. Mas se falando também da igreja, o local onde nos reunimos, né, para adorar, onde o povo de Deus se reúne para congregar, se tratando dessa igreja física, né, desse espaço físico, não importa se é um espaço que compõe, que dê para colocar 10 pessoas, se é um espaço que dê para colocar 50 pessoas, se é um espaço que dê para colocar 1.000, 10.000, até 100.000 pessoas. Eu acredito que o diabo ele entra, o porquê? Porque a igreja, né, esse espaço físico, ele é aberto para qualquer tipo de pessoa entrar. Crente, não crente, ateu, de qualquer tipo de religião, as portas estão abertas para qualquer pessoa entrar lá dentro e participar. Então eu acredito que o inimigo, sim, ele também pode participar, ele também pode entrar dentro do culto, pode cultuar, pode cantar até louvor e pode até pregar também. Eu acredito que o inimigo ele pode entrar dentro da igreja, pode até pregar, meu querido. Eu acredito sim. Porque essa é uma pergunta, pastor, que às vezes tem pessoas que... Existe até uma musiquinha que as pessoas até chegam a cantar. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Você já conheceu muito essa música. Sim, é verdade. Então essa música é muito conhecida. Eu acho um equívoco muito grande de pessoas que pensam assim. Sim. Agora, Satanás pode usar pessoas? Com certeza. Ele pode... Bom, me desculpa, mas antes de responder essa pergunta, se pode usar, eu lembrei de um testemunho. Na verdade, eu acho que é uma ilustração que um pastor, uma vez eu escutei. Eu escutei ele falando e eu achei muito legal, pastor Oséias. Ele falou que o inimigo queria entrar dentro da igreja, o diabo. E o diabo ele chegou na porta da igreja e sempre fica os porteiros, não é verdade? Em todas as igrejas tem lá os seus obreiros, tem os seus porteiros, a recepcionista para receber quem está entrando. Né? E o que aconteceu? Nesse dia o diabo chegou lá e queria participar do culto. E o obreiro falou, filho, você não pode entrar aqui não, cão. Aqui não entra diabo não. E o diabo, rapaz, mas deixa eu entrar, eu quero participar do culto. Ou vontade de ouvir uma palavra. E os obreiros, não, aqui você não entra não, cão. Aqui você não vai entrar não. E entrava o irmão, entrava a irmã, entrava todos os crentes. E o diabo queria entrar, e o irmão falou, não, aqui você não vai entrar não. Aí o diabo falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu botar pelo menos o nariz. Só o narizinho, deixa eu botar o nariz. Aí o irmão cochichou com o outro, falou, ele tá insistindo tanto, né? Tá insistindo tanto, pedindo tanto, vamos fazer o seguinte, pra gente ficar livre dele? Vamos deixar ele botar só o narizinho mesmo? Aí falou, tá bom então. Você entra, mas é só pra... Você vai botar só o nariz, né? Aí o diabo, então tá bom. Aí sabe o que o diabo fez? Aí o diabo virou e entrou dentro da igreja. Tá entendendo? Então... Porque para entrar o nariz tinha que botar a cabeça toda fora. Ele ficou de costas e quando foi ver, ele entrou o corpo todo. Então o diabo ele pode entrar dentro da igreja assim. Dando lugar, o pessoal dando lugar, ele entra assim. Ele pode até porque uma do que retrata realmente essa convicção, essa certeza que Satanás pode entrar, que os maiores problemas que existem na igreja não são com pessoas de fora, sim, são com as pessoas de dentro. Certo. Qual a experiência que o senhor já teve? Ou que o senhor já viu? Eu já vi, né? Já participei de vários momentos, né? Que o diabo estava dentro da igreja, estava usando pessoas dentro da igreja.
E vários, né? Eu vou citar um aqui quando eu era logo novo convertido, né? Eu era novo convertido e eu estava lá no culto. E nesse culto tinha poucas pessoas, né? Tinha poucas pessoas e parece que nem tinha obreiro também nesse dia. E entrou um rapaz lá que ele tinha quase 3 metros de altura, parecia o gigante Golias, quase 3 metros de altura. E quando ele já entrou, eu já olhei, já vi com o olho dele todo vermelho, ele estava bêbado, estava meio cambaleando, eu já falei, o cão tá aí nesse cabra, é o cão. Irmão, eu passei o culto todo orando para ele não manifestar. E eu, Deus, não deixa esse cara se manifestar aqui. 2 metros de altura, eu magrelinho, fraquinho. Eu falei, Deus, não deixa, Deus, esse cara se manifestar. Rapaz, mas não teve jeito. No final do culto, o pastor chamou ele. E quando o pastor chamou ele, é claro que toda a igreja, o que acontece? Quando uma pessoa vai na frente, os obreiros vão ali para estar do lado e para ajudar a orar pela pessoa. E eu fui até lá, irmão, só estava eu na igreja, né? Os obreiros não estavam, e chegou lá na frente, eu que tive que segurar o rapaz. Eu falei, Deus, me ajuda para esse cabra não se manifestar, Deus, porque o cabra tem 2 metros de altura e eu sou pequenininho. Mas não teve jeito. Quando o pastor colocou a mão, o demônio se manifestou. Agora, veja bem, o cara quase 3 metros de altura, irmão. Foi difícil. Eu acredito. Me jogou para um lado, me jogou para o outro, me jogou para um canto, me jogou para o outro. Mas o diabo foi embora, teve que sair no nome de Jesus. Essas experiências, pastor, é importante as pessoas aí também saber, conhecer e ter convicção de que, às vezes, algumas delas vão para a igreja e dizem, eu vou para a igreja porque eu quero estar no lugar onde o diabo não está. Sim. Né? Aí, de repente, sem que ele perceba, ele é surpreendido por uma atitude de Satanás na igreja. Isso pode trazer frustrações às pessoas. Sim. E elas ficarem confusas. E nem quererem ser cristão porque pensam assim, poxa, se eu quero fugir de Satanás, até Satanás está, não deveria estar, então onde é que eu vou, para onde eu vou? É verdade. Aí as pessoas ficam, às vezes, até perturbadas. Eu tenho bastante experiências também com isso, até porque uma certa vez eu estive fui convidado para um testemunho que uma irmã ia contar, e eu estive lá e a irmã contou o testemunho. Só que quando ela terminou de contar o testemunho, o pastor me perguntou, um obreiro me perguntou, um evangelista perguntou, pastor, o que você achou do testemunho da irmã? Eu virei para o pastor e disse, olha, pastor, ela está equivocada com tudo que ela falou aí. Ele falou, como assim? Eu falei, porque ela não está liberta. Ela não está liberta. Mas como que ela não está liberta? Pastor, ela acabou de contar o testemunho. Aí eu falei, pastor, ela não está liberta. Isso já foi uma ação do inimigo usando ela, por quê? Porque o diabo sabe que tem muitas pessoas que elas são crentes, Sim. Elas frequentam a igreja, mas às vezes elas não sabem quem realmente está sendo usado por Deus, e por essa razão, Satanás vai ver, às vezes se aproxima de situações tomando proveito da ingenuidade dessas pessoas, por fato delas não terem conhecimento nenhum de Deus, não ter visão das coisas, aí Satanás usa. Aí ele falou, mas qual é a prova que você vai me dar que esta mulher não é de Deus? Eu falei, a única prova que o senhor pode me... A única prova que eu posso dar para o senhor é eu tendo a oportunidade de me aproximar dela. Eu falei, então eu vou te dar a oportunidade. E ela já está do lado e o senhor vê o que é que o senhor pode fazer. Me levantei quando ele me deu a oportunidade, olhei para a mulher, coloquei a mão na cabeça dela, eu disse, todo demônio vai sair da vida desta mulher. Ela começou automaticamente se manifestar. Ela se manifestou literalmente. E ela perguntou, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, Satanás, eu sou um agente de Deus. Eu recebi de Deus uma autoridade. E quando a gente recebe de Deus uma autoridade, a gente também recebe o discernimento. Porque como que Deus vai usar alguém para de repente chegar no lugar e Satanás fazer o que quer e acontecer como se nada tivesse acontecido e Satanás sair enganando as pessoas como se tudo fosse normal. Então, essa é uma realidade. Sim, sim. Satanás realmente, ela usa pessoas. A experiência nós temos com isso. Mas, pastor, continuando aqui o nosso debate, certo. Como identificar a manifestação do inimigo? Exatamente. E o que fazer, né? Então, essa questão de identificar o demônio,
no meio de 200, 100 pessoas, 50 pessoas, ou 200, né? Tem igreja que comporta 1000 pessoas. Como no meio de tanta gente, como que você vai descobrir, como que você vai identificar se a pessoa, se ela está possessa, se ela está influenciada, se ela está com um espírito de enfermidade, né? Como detectar isso? Como identificar? Aí existem vários fatores. Por quê? Naquele momento está tendo uma reunião, está tendo um culto, e tudo com ordem e decência, né? De repente tem lá o momento do louvor, né? E depois do momento do louvor vem o momento da ministração da palavra. Acontece sim. No meio daquele louvor, no meio daquela adoração, a presença de Deus se manifesta de uma forma tal que às vezes a pessoa começa a passar mal. Eu já vi muitos casos assim. No meio do louvor, no meio da adoração, aquela pessoa começa a passar mal. Começa a passar mal, aí o obreiro chega e expulsa o demônio. Mas nem sempre, desculpa, mas nem sempre isso acontece dessa forma. Não existe uma regrinha, uma lei, tem que ser assim. Não tem uma regra. Eu já vi casos de uma pessoa que foi lá na igreja para brigar com uma outra. Uma pessoa aceitou a Jesus, estava firme na igreja, né, já quase um ano, e a inimiga dessa pessoa, que tinha uma inimizade há muitos anos atrás, foi na igreja tirar satisfação. Na verdade, ela foi para brigar, para bater na pessoa. Mas quando ela adentrou a porta da igreja, ela caiu endemoniada, não conseguiu. Mas nem sempre é assim. Então o que acontece? Eu vejo assim, para identificar se o demônio está atuando naquela pessoa, se o demônio está dentro da igreja, existem algumas formas. Existe uma forma de revelação, que é o teu caso. Deus ele te deu um dom de revelação, que é que de repente no meio daquele ambiente Deus te mostra, né? Te mostra, olha, pastor Oséias, aquela pessoa está com aquela doença, com aquele demônio, assim, assim, assim. Então, existe, através do dom de revelação, né, que Deus pode usar os seus pregadores e pastores, e existe também o poder da palavra de Deus também, né? Às vezes a pessoa não tem aquele dom de revelação, mas a pessoa começa a ministrar a palavra, e quando ela começa a ministrar a palavra de Deus também liberta aquela pessoa que está endemoniada. E outra coisa também, pastor Oséias, tem pessoas que entram endemoniada e saem endemoniada, porque elas não querem ser libertas. Verdade, tem pessoa que não quer, tem pessoa que ela não quer ser liberta. Ela quer que o demônio atue na vida dela, ela quer que o demônio fique ali. E tem pessoas que dentro da igreja ela é liberta, mas quando ela sai, ela dá brecha, o diabo entra de novo. Com certeza. Eu concordo plenamente. Até eu acredito, pastor Carlos, que quase todos os pastores passaram por isso já. Sim. Já passaram por essa experiência. Verdade. Eu mesmo, como pastor, já passei por várias experiências. Sim, sim. Pessoas que elas entram e saem, como se nada tivesse acontecendo. Eu considero essas pessoas cauterizadas. Elas já estão acostumadas a darem lugar ao inimigo, elas vão na igreja, porque Deus ele transforma as pessoas quando as pessoas querem ser transformadas. Quando elas querem se manter daquele jeito, Deus deixa. Deus respeita. Não é verdade? Isso inclui crentes também, até porque acabamos de falar que a maior influência mesmo é o próprio cristão. Exatamente. Então, vamos ver aqui, que eu acho que a pergunta que eu respondi, a resposta não foi a correta, né? Mas vamos lá. Quando se reúne em um ambiente, em um local, estamos falando de número de pessoas, não é verdade? Vamos supor lá, vamos colocar que a igreja tem 250 pessoas naquela reunião, naquele culto. O pastor ele não tem uma bola de cristal para saber. O pastor ele não tem ali uma bola de cristal para descobrir e revelar todo mundo. Não, às vezes Deus revela fulano, ciclano, beltrano e tal. Na verdade, o pastor não tem a bola de cristal. Mas existe até a própria pessoa ela identificar os sintomas. É igual uma doença, né? Vamos supor que está aí o coronavírus em alta.
né? E como a pessoa ela descobre que ela está com o coronavírus? Né? Ela tem que ter alguns sintomas. E quais seriam esses sintomas do coronavírus? Né? O pessoal fala dor de cabeça, febre, Né? qual mais mesmo do coronavírus? Tosse, né? Dores no corpo. Então, se a pessoa hoje, nessa época, ela falar que está com febre, tosse, dores no corpo, falta de ar, todo mundo vai falar o quê? Tá com corona. Pode ser que não seja, mas 70% ela tá com corona. Então existe como detectar, descobrir, sim, dá para descobrir que uma pessoa ela está endemoniada, ou está possessa, ou está influenciada, independentemente de ser crente ou não. Porque nós não sabemos, né, nós não estamos dentro da pessoa para realmente saber, né, como que é a vida dela. Então, independentemente, ela pode ser crente, pode não ser crente, não é verdade? Ela pode estar assim, deu lugar para o inimigo, deu vazão para o inimigo, e o inimigo foi se apoderar. Vamos supor, o medo, ele existe? Existe, não é verdade? O medo, ele é bom. Deus, ele colocou dentro da gente o medo. Por quê? Vamos supor, você vai atravessar a rua, e aquela rua é muito movimentada, carro para lá e para cá. Né? E o que acontece? Você vai ficar com medo de atravessar, porque pode vir um carro, uma moto te pegar, não é verdade? Ou de repente tem um pitbull. Se você não tem medo, você vai lá e coloca a mão na boca do pitbull. Então o medo é algo que Deus colocou em você. Mas quando a pessoa tem medo de tudo, ela está com medo de tudo, tem medo de todas, medo de tudo, tem alguma coisa errada aí. Pode ser a atuação do inimigo. É porque o medo ela pode vir de duas formas. Primeiro, o medo ela pode vir para detectar o cuidado. Sim. Ou o medo ela pode vir também de um ato involuntário. Tipo, não tem motivo para ter medo. E tem medo, porque o diabo coloca aquilo. Sim. Eu estou entendendo. Vamos supor, tristeza ao extremo. Aquela pessoa tem uma tristeza, mas uma tristeza ao extremo. Né? Vamos supor que a pessoa ela tem ódio ao extremo. Não é verdade? A pessoa sente vontade de destruir a vida de alguém. Então, existe sim sintomas que dá para identificar e detectar que aquela pessoa está com um cão no couro. Gente, essa é uma realidade, é uma verdade. Porque quando nós começamos o tema, nós começamos o tema dizendo que Satanás pode entrar na igreja? Sim, nós provamos que pode na Bíblia. E também provamos com a nossa experiência que Satanás pode também usar. Mas a gente pode ser um agente de Deus como foi Jó. Porque exatamente. Jó foi fiel, temente a Deus, se apartou do mal. Jó nem um momento deu brecha para Satanás. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer que nem Jó. Porque tem uns que é usado por Satanás, Jó nunca foi. Então cuidado, que Deus te abençoe, que esta palestra nossa traga para você um despertar, uma condição de você dizer, não, eu vou ser como Jó, vou ser esperto, vou ser uma pessoa, vou temer, vou vigiar, vou andar em cuidados. Que Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima. Obrigado, pastor Carlos, que Deus te abençoe muito, foi muito bom ter você com a gente. Um abraço. Amém, Deus abençoe a todos.